Pô, cara, isso pra mim é um testemunho, pô. Serve de inspiração para outras pessoas que, de repente, podem até escutar e, né, cara. Isso, Alci, você pensa que tá falando pra ninguém, mas tem gente ouvindo, entendeu? Você pensa que não influencia ninguém, influencia. Episódio 38 do Repercuta no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Jade Tavares, o host desse podcast aqui, desse espaço sobre bateria, música, onde a gente compartilha ideias, pensamentos. A gente trata de comportamento, cultura, e em tudo que envolva o mundo da percussão e o mundo da bateria. Para esse episódio, resolvi trazer um grande amigo que a música me proporcionou. Já era um alvo antigo também, como eu gosto de brincar, porque uma das pessoas que na minha trajetória, para quem escutou alguns dos episódios daqui, como por exemplo o de abertura do podcast e também o de número 35, onde eu falei de algumas histórias minhas na música, o convidado desse episódio é uma pessoa importante que eu construí uma amizade ao longo desse tempo todo. Tô falando do Alci DC, você já deve ter visto aí no título, Alci Júnior ou Alci DC. A gente vai saber um pouco sobre, inclusive, esse apelido artístico dele. Se você ficar por aqui, você vai saber como é que a gente se conheceu, como é que a gente criou esse vínculo, enfim. E esse é mais um episódio especial que eu trago pra cá, pra o Repercuta. Podcast esse que está presente nas principais plataformas, basta buscar por Repercuta mesmo, ou Repercuta Podcast. Eu também tenho uma página no Instagram, o repercuta.pod, e tu pode me seguir também no meu pessoal, jade.tavares, no Facebook também jade.tavares, e também tem o TikTok. Outras novidades estão vindo que já estou preparando, tanto com relação à plataforma, como também com relação a conteúdo mesmo, e é isso. Eu te agradeço por comparecer aqui nesse episódio mais uma vez e vamos trocar essa ideia aqui com o Alci. Eu sou o Jade Tavares e é massa demais ter você por aqui. Repercuta Podcast. Deixa eu explicar para quem está escutando esse episódio, para quem vem ouvindo o Repercuta. Alci é um grande amigo, um dos amigos assim, de verdade que a música me proporcionou. Vou contar, eu gosto de fazer isso também, Alci, contar sempre qual foi o meu primeiro contato com a pessoa, a minha lembrança que eu tenho da pessoa e tal. Tava eu em 2013, eu lembro disso, eu tava tocando com a Lume, inclusive foi uma das bandas que eu tive, que eu falei sobre essa banda também no episódio 35, que eu falei das minhas histórias pessoais com a música. 2013 eu tava tocando com essa banda e você pode me lembrar também, pode me reforçar, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estudava lá também. E aí teve uma seletiva de bandas e tal, enfim. E aí a gente tocou. Quando terminou o show da banda, aliás, não, minto eu. Quando eu tava montando a passagem de som. Acabou a passagem de som. E aí quando eu passei, levei meus pratos lá. E aí daqui a pouco um cara vem do meu lado assim, toca no meu ombro e diz assim, aliás, a banda que a Alci tinha participava, que a gente vai falar mais na frente também, tinha passado o som já, se eu não estiver errado, e eu fui passar também com a minha. Eu só sei que quando eu terminei a passagem, chegou um cara lá, tocou no meu ombro e disse assim, tu quer usar esses pratos aí? Esse cara é Alci, que tá aqui agora, tá aqui com a gente. E de lá começou uma amizade muito sincera, assim, daqui a pouco já faz 10 anos, tá perto disso. A Alci tocava numa banda chamada Della Mancha, aqui de Recife também, e a gente também se encontrou também em outras épocas, até lembrar uma outra situação, assim, não sei se foi no mesmo, aliás, foi no mesmo ano, já perto do fim do ano, a Alci tava participando de um evento lá no bairro do Jardim São Paulo, que é onde a Alci reside, final do ano, e eu fui lá também ver um show. E tu me desse um prato assim, não sei se tu lembra disso. Foi, cara, que eu tenho até hoje. Um ataque de 16 com corte assim, até hoje eu tenho ele, velho. E você tinha que ir logo embora. E isso. O show não tinha acabado ainda, faltava uma música só para acabar. E quando foi no intervalo que acabou a penúltima música, você chegou perto de mim, não foi? Aí eu foi isso. Cara, porque tá tarde e tal.
Eu parei de tocar na hora e disse, peraí, pô, vai agora não. Aí fui, tirei o prato de dentro do Kaiser e lhe dei, lembra? Lembro como se fosse hoje. E a questão da história que você falou aí da concha, tá? Foi o seguinte, a gente estava programado para fazer a passagem de som. Então, para variar, eu cheguei na hora certa, né? E ninguém tinha chegado ainda. Eu sou muito pontual, cara. Aí, pô, quando eu cheguei, vocês estavam já fazendo a passagem de som. E só eu que estava lá sentadinho olhando, não tinha mais ninguém. Foi quando eu vi que o pessoal estava meio que, né, assim, pô, cara, eu vi a sua dificuldade mais em relação ao caixa também, tu lembra? Sim, verdade. Pô, meu irmão, na moral, aquele caixa ali deu vontade de jogar ele longe. Era um caixa... Metal, ele era todo de metal por dentro. O pessoal usa muito maracatu, né? Super agudo, isso, exatamente. Muito agudo, é. Aí, poxa, cara, eu sou um cara que é de mim mesmo. Eu gosto de ajudar, cara, o próximo, eu gosto de ser prestativo, tá entendendo? Então eu vi você naquela situação lá, cara, eu digo, oxe, eu vou lá, peguei o Kaiser do caixa, aí fui devagarinho, andando, aí subi o palco, aí foi quando eu cheguei do seu lado e disse, ó, cara, Zé aí pode ficar à vontade, velho. Pô, você ficou muito feliz. Tanto que de noite, isso foi na passagem de som, à noite, a tua banda ia ser depois da minha. Praticamente, tu não tirasse quase nada, só mudasse mesmo a posição, não foi isso? Isso. Realmente, cara, eu tinha esquecido dessa coisa da caixa, velho. Eu tinha esquecido. Foi o que me chamou mais atenção. Mas como eu tava que já ia oferecer o caixa, resolvi oferecer o pacote completo, né? Né, velho? Se vai fazer, faz bem feito, né? Então, já que tava já. E a partir daí começou essa amizade, velho. Alci, velho, seja muito bem-vindo ao Repercuta. Era um episódio que eu queria fazer desde o início do projeto e finalmente a gente, enfim, por questões pessoais minhas e tuas, a gente foi adiando, mas estamos aqui hoje. Alci, velho, seja muito bem-vindo e vê só, a gente já tem essa amizade aí esse tempo todo e a gente contou essa história de como é que a gente se conheceu, né, velho? Musicalmente falando e pra vida toda. Mas eu quero saber de tu. Todo mundo que vem aqui eu pergunto, primeira vez que tu viu uma bateria, como é que foi, se é que tu lembra, que surgiu esse interesse teu e na verdade teu interesse por música, né, de forma geral. Exato. Bem, eu venho de uma família por parte de pai, de músicos, né, meu bisavô, meu avô, meu pai, alguns tios, alguns foram para uma linha profissional, outros não, mas meu pai, eu praticamente já fui crescendo vendo meu pai tocando, né? Assim, meu pai tocava muito violão, cavaquinho, bandolim, e aquilo já me interessava muito, assim, o meu interesse pela música, né? E detalhe, assim, esses meus tios, o meu avô, meu bisavô tal, é tudo instrumento de corda. Então eu meio que me desviei um pouco do caminho, né? Estou continuando no caso, a sequência, né? Das gerações, no caso, né? Em relação à música, né? Música. Sim. E até meus filhos agora também já estão meio que encaminhando já a questão musical, né? Então, já estou passando para frente a questão dessa geração, né? E a bateria, cara, eu costumo dizer, quando o pessoal me pergunta, cara, como é que tu se apaixonou, te chamou a atenção a bateria, eu costumo dizer que foi o prédio. Aí o pessoal, prédio... Como assim? Cara, porque, vê, eu morava em Boa Viagem, em Setúbal, e o prédio que eu morava tinha um térreo e primeiro andar. Eram quatro apartamentos por bloco. Então, primeiramente, veio o meu interesse pela música, especificamente pelo rock and roll. E tu tinha quantos anos? Tinha mais ou menos uns 13 anos, mais ou menos. Uns 13 anos. Um vizinho de porta, que era do meu lado, o cara tinha um quarto que era só de vinil, cara. Agora só bandas de rock. Aí, beleza, cara. Aí, do nada, né? Ele fez, pô, cara, tu quer escutar uns sons aí? Tu gosta de rock? Eu digo, não conheço muito e tal. Quando eu cheguei uma vez do colégio, minha mãe disse, olha, o rapaz aí do lado, ele é bem mais velho do que eu, né? Na época ele já tinha uns 20 anos. Deixou uns discos aí pra tu escutar. Rapaz, era um monte assim, eu tinha pra mais de 10. Bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin. E eu não conhecia, nunca tive contato com o rock. Poxa, cara, foi amor à primeira vista, bicho.
que eu escutei foi Iron Maiden. Eu achei aquilo demais, né? Então começou a fluir essa questão de gostar, de escutar mesmo. Então depois eu comecei a comprar os discos e tal. Essa é a questão da minha relação com a música. E com a bateria, por quê? No que eu fui escutando, antes disso eu escutava muita música eletrônica, que isso era bem comum naquela época. As discotecas, né, e tal. E eu viajava mais nesse lado de discotecas. Então, o que acontece? Eu peguei e comecei a tomar gosto pelo rock and roll. Velho. O que mais chamou a atenção? A bateria. Eu escutava tudo, mas a bateria era aquilo que me chamava a atenção. Não voltando ao assunto do prédio, aí vem a influência da bateria. Foi onde eu tive o primeiro contato com a bateria. E foi onde eu conheci realmente de perto, né? No térreo veio morar uma galera, eles eram de Caruaru. E o nome da banda registrado. Eles faziam cover dos Beatles. Então, Herbert, que era o baterista, montou a bateria dele lá no apartamento, lá embaixo. Toda vez lá em cima, no primeiro andar, eu escutava ele tocando mesmo. Aí, poxa, cara, que massa, uma bateria, bicho. Caramba. Aí ficou aquele negócio, vai lá. Quando foi um dia eu cheguei do colégio, aí eu escutei, vi que ele estava tocando. Então eu toquei na campainha. Como ele estava tocando, estava muito alto, demorou a atender, mas ele escutou e foi e me atendeu. Opa, tudo bom? Aí, mora aqui em cima. Ele, sim, tudo bem, né, tudo. Aí eu disse, eu podia ficar olhando tu tocando. Aí ele fez, pode, entra aí, pronto. Começou daí, cara. A relação com o Herbert, pra mim, foi... Inclusive, eu tenho contato com ele até hoje. É um grande amigo meu, a gente sempre tá conversando. Alci, você lembra o ano disso? Cara, eu sou um pouco ruim para decorar, assim, mas eu tenho 47, aí eu sou meio ruim de conta. Isso é anos 80, né? Isso é anos 80, né? Final dos anos 80, né? Final dos anos 80. Aí, pronto, bicho. Aí ele começou a me dar umas dicas. Senta aí eu sentava, ele faz assim. Aí eu comecei a aprender, já comecei a tocar o básico. Aí foi quando minha mãe resolveu vender o apartamento. Aí foi quando eu vim morar aqui em Jardim São Paulo. Aí perdi o contato totalmente com a bateria, cara. Porque naquela época era muito difícil e tal. E depois eu fiquei sabendo que até eles também tinham se mudado. Aí eu perdi totalmente assim. Naquela época não é feito hoje que tem internet, né? Você pode ver videoaulas na internet, né? Era uma coisa que naquela época não tinha. Então bateu uma certa frustração, cara. Eu fiquei frustrado com aquilo, porque quando eu tava tomando gosto, aquilo foi cortado, né? Foi tirado, né? Aí eu fui pro meu pai, né? Pô, meu pai é músico, toca, né? Vou pedir uma bateria pra ele. Aí, rapaz, a resposta não foi muito boa, não, do meu pai, não. Eu disse, pai, compra a bateria pra mim. Ele fez, bateria? Esse instrumento não presta não, rapaz. Não dá pra tocar sozinho. Né? Não dá para tocar sozinho, tem que ter alguém te acompanhando. Quer aprender a tocar violão, cavaquinho, bandolim? Aí eu fiz, não, eu quero bateria. Aí ele continuou com a opinião dele, ou seja, resumindo, nem ele comprou a bateria, e nem eu aprendi violão, né? Aí coloquei na minha cabeça, cara, no dia que eu tiver condições, que eu tiver meu primeiro emprego, eu vou comprar uma bateria para mim. Foi o que aconteceu. Eu com 18 anos comecei a trabalhar e se eu não me engano, no meu segundo salário, eu comprei a minha bateria. Entendeu? Como eu já tinha a base do rapaz que tinha me ensinado, eu com o Herbert, né? Foi fácil já fazer aquele básicozinho, né? Mas eu botei na cabeça, poxa, eu tenho que evoluir, mas como? Aí repito a dizer de novo, naquela época era muito difícil você conseguir um professor, e até para achar também era meio complicado. Então um amigo meu me deu uma ideia, foi assistir videoaula. A videoaula antigamente era naquelas fitas de videocassete, de VHS. E eu acho que tu deve conhecer ele, Maurício, do Razamaná. Sim. Até hoje existe. Deixa eu só situar quem tá escutando, ele não é de Recife. Maurício, não é isso? Ele tem uma banda, tem um nome que se confunde com o nome da loja e o nome da banda, que é a Razamanás, que é uma loja aqui no centro de Recife, tradicional assim,
tem bastante tempo. Eu lembro que eu já fui lá também várias vezes só pra olhar o que tinha, sem R$ 1 no bolso, ou seja, já fui várias vezes lá quando era adolescente, só pra olhar. Aí, assim, é uma loja que se encontra aqui no centro de Recife bastante tempo. Pode continuar, Alci. E a banda também, né? Hoje em dia tem até um estúdio agora lá em cima, do primeiro andar. Ele fez um estúdio para ensaio. Aí um amigo meu me indicou, disse, vai nessa loja, e lá tem umas videoaulas em fita de videocassete. Aí ele disse, cara, tu tá iniciando? Eu fiz, poxa, pra tu que tá iniciando, tem uma videoaula aqui legal, cara. Que foi, não sei se você conhece, Sim, com certeza, ícone. Uma das grandes bateristas daqui do Brasil, para mim, né, na minha opinião. E ela tem até um instituto não, ela tem tipo um conservatório em São Paulo, isso, que é só de percussão e bateria, né? E aí eu peguei e comprei, cara, a aula número 1. Inclusive, essas fitas nem originais eram pirateadas já, né? A galera pegava da original, fazia a cópia, né? Enfim, comprei. Aí levei para casa, coloquei uma televisãozinha de tubo de 14 polegadas no quarto, juntamente com videocassete, joguei a fita lá, comecei muito bom o método dela, no caso para iniciante, né? Pronto. Eu costumo dizer que a minha professora, foi que me ensinou, foi ela. Mas assim, eu vendo as dicas, ela como fazer e tal. E daí em diante, meu amigo, não parei mais. Que tanto com 4 meses depois que eu tinha comprado a bateria, eu já estava tocando na minha primeira banda, cara. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que foi a tua iniciação nas primeiras bandas e tal? Pronto. Foi poucos meses depois que eu tinha comprado a bateria. Eu me dediquei tanto a aprender. Em 4 meses eu já estava tocando em uma banda, né? O nome da banda se chamava Estaca Zero. É uma banda de punk rock. Mas depois a banda não acabou. Ela deu uma reformulada e o nome dela ficou como Subvox. Então foi a minha primeira banda. E durou mais ou menos, Estaca Zero e a Subvox durou, na faixa de uns 6 anos, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alci. Pra falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre a Della Mancha, que foi a banda pela qual eu te conheci. Como tu falou que na Estaca Zero e a Subvox posteriormente, né? 6 anos. Tem alguma história aí desse início do Alci baterista? Cara, primeiro que quando começou, que era a Estaca Zero, o ser punk rock, né? Era umas pegadinhas mais Ramones, assim, né? Nessa linha aí não tinha tanta, era mais o ritmo era quase o mesmo e tal, aí uma escola, né, cara, assim, e muita dificuldade, né? Porque tudo no começo, a primeira vez, tem uma certa dificuldade. E mais ou menos quando a banda começou, era Estaca Zero, uma coisa que eu achei até... A gente foi fazer um show lá em Pesqueira, cara. Aí interior, tu sabe, né? A galera é meio um pouco diferenciada, principalmente na época. Meu irmão foi um ônibus com várias bandas dentro. Imagina a bagunça. Quando chegou lá em Pesqueira, quando a gente desceu do ônibus, cara, tinha uma porrada de pirraia, assim, ó. Logo quando o ônibus chegou, os pirrais vieram correndo atrás do ônibus, né? Então, por aí que é menino, cara. Pô, quando a gente desceu do ônibus, eles estavam com papel e caneta, pô, pedindo autógrafo da gente. Aí a gente, meu irmão, banda independente, a gente mal começou, nem conhecida e a galera pedindo autógrafo e tal. Aí, uma coisa muito assim, que pra gente na época, né, chamou um pouco a atenção. E também a gente tocou na segunda convenção tatuagem, né, que agora até hoje tem, né, a gente tocou na segunda, que foi ali no Armazém 12, e também para mim foi uma experiência muito boa, porque um público enorme, cara, no dia do show da gente, e assim, né, não fazia nem um ano, né, velho, que eu tava tocando, então as coisas foram andando muito rápidas, e assim, dali marcou pra caramba, foi uma verdadeira escola, né, velho. Como foi pra tu, né? Nesse meio tempo, acredito eu, que tenha sido nesse meio tempo aí, muito jovem ainda, tu se tornou pai, né? Como é que foi esse desafio nesse momento e a música parou por conta disso, teve que fazer alguma pausa? Como é que o Alci se transformou, né? A partir da paternidade? Mas não mudou nada, cara. Não mudou nada. Assim, hoje em dia eu trabalho, hoje em dia eu sou autônomo, né? Eu mesmo trabalho na minha residência e tal. Aí eu tenho a possibilidade de
fazer meu horário e tal. Mas na época eu trabalhava em empresa, né? Então, assim, realmente, no começo tu sabe que criança não dorme de noite, né? Mas depois vai crescendo, aí fica mais tranquilo e tal. Mas não me atrapalhou não, cara, não me atrapalhou não. Porque até quando acabou a Subvox, eu fui tocar numa banda chamada Trajetória. Essa banda existe até hoje. Só que é uma banda baile, né? É uma banda baile, assim. Na verdade, eu digo, é uma empresa, cara. Porque os Uhum. caras têm tudo, tá entendendo? Tem transporte, tem equipamento próprio, tanto de som como iluminação, enfim, tem estúdio próprio. E eu passei mais ou menos quase 4 anos. Também foi uma escola muito boa, porque até então eu só tinha tocado rock, né? E a trajetória, por ser uma banda baile, eu comecei a ficar mais íntimo de alguns ritmos que eu não tinha tanta intimidade, né? Como frevo, forró, Uhum. reggae, entendeu? Tem que tocar de tudo, né? Também foi uma escola para mim, apesar que, assim, o meu sangue é rock and roll, blues, velho. Eu tocava, mas eu vou ser sincero, cara, era mais pela grana, não era Sim. tanto Uhum. por prazer, né? É diferente, né, cara? Quando você faz uma coisa por prazer, quando você faz uma coisa sem prazer, mas por interesses financeiros, né? É a mesma coisa, né, cara? Verdade, E, verdade. e hoje em dia, assim, eu não toparia mais, não, sabe? Foi muito desgastante também, cara. A gente, todo final de semana e tal, tocando, e era um repertório enorme, cara, enorme o repertório. A gente tocava tinha vezes que era até 5 horas, pô, de show, sabe? E, assim, fisicamente eu ficava acabado, cara. Que bateria, né, tem um pouco físico, né, o braço e tal. Aí eu terminei saindo, eu não toparia, mas já tive vários convites novamente. E o pior é que Uhum. depois da trajetória, eu fui tocar em outra banda, baile também, chamada Panorama. Aí toquei durante mais uns 2 anos também. Cheguei a tocar com eles no polo de carnaval que teve aqui no bairro. Também muitas festas por aí e tal, e casamento. Mas hoje em dia, banda baile, eu não. Agora sim, rock and roll, blues é comigo mesmo, cara. Chamou para fazer algum projeto que for nessa linha, que eu faço com prazer, cara. Aí isso, tem dinheiro que pague não, meu irmão. E aí, Alci, a gente chega agora no ponto em que a gente se conheceu, como eu contei lá no início do episódio. Tu salvasse o meu show com a caixa e com os pratos, só faltou tu tocar por mim. Por muito pouco eu não disse assim, olha, dá pra tu emprestar teus braços aí também, porque aí eu resolvo tudo. Só faltou isso, Me, me diga como é que aconteceu a tua parceria com o Ralphson, né, compositor aqui pernambucano, inclusive. E como é que tu entrou na banda, né? Eu sei que a gente já conversou bastante em off, enfim. Tu é um dos integrantes mais antigos, né? Tu passou muito tempo na banda, viu muita coisa, passou por muita coisa, enfim, fica à vontade para falar. A De La Mancha, quando a gente começou a se encontrar, foi com o Anderson. E ele faleceu já faz um certo tempo. E foi através de Anderson que eu conheci Ralson, né? Então, começou com nós três. E, passado o tempo, entrou Choquito. Não sei se você conhece Choquito, o Rastafari. Choquito, eu lembro, quando a gente se conheceu era um trio, era você, Choquito e Ralphson. Pronto, né? Isso. Aí foi quando o Anderson faleceu. Então, ficou nós três, né? Eu, Ralph e Choquito. E, pô, cara, foi de todas as bandas e de todas as parcerias que eu já fiz. A De La Mancha, para mim, foi que me deu mais experiências boas, como vários lugares massa que a gente tocou. Inclusive, tive até alguns, né? O FIV, no caso, né? Teve o Festival de Inverno de você foi lá, prestigiou, aquele evento foi muito bom. Isso, a gente se E, viu hoje. e também foi que me proporcionou uma experiência única, que foi participar do filme, né? Recife Assombrado, né? Explica aí como é que foi, como é que aconteceu. A gente recebeu o convite de Adriano Portela, que é o diretor do filme, porque a gente foi tocar numa festa que ia ter na casa dele. Eu não lembro se era aniversário dele, era mais ou menos alguma coisa desse tipo. E
quando a gente tocou a música, ele identificou muito aquela música com o filme que ele ainda estava fazendo. Ainda estava em gravações, que era o Recife Assombrado. Inclusive, depois a gente até regravou ela e colocou essa frase Recife Assombrado na música. Que é essa música que rola no filme, né? Assim, cara, porra, meu irmão, uma experiência muito massa, cara. Eu nunca imaginava passar pela minha vida. A gente participou de uma cena só, que é num bar que tem lá no Recife Antigo, e no filme o nome do bar é Bar do Papa Figo, velho. Porque o filme, ele pega aquelas lendas urbanas, né, que tem aqui de Recife, como a galega do cemitério de Santa Amaro, né, e essas histórias que tem. As nossas lendas recifenses aqui. Exatamente. Perna cabeluda. Ele fez ele pegou meio que uma misturada de todas as lendas e formou um roteiro, né? E a cena que a gente fez é no bar. E a cena, os atores principais chegam, ficam conversando, é como se o bar tivesse fechado e a música fica rolando de fundo, sabe? Como se fosse tocando na radiola de ficha que tem lá. E muito alta a música. E os dois atores conversando e tal, e a imagem a gente aparece pouco, mas parece a gente como se estivesse montando os equipamentos, o bar fechado, para, tipo, à noite tocar no bar, né? Só que como o som está muito alto, isso a música da De La Mancha rolando, né? A atriz, no caso, que está fazendo o papel lá da personagem, chama o ator para ir pro lado de fora. Porque a música está muito alta aqui, vamos lá para fora. E eles saem do bar e sentam numa mesa lá do lado de fora. E a música fica abaixa mais, só que a cena é tão grande que a música praticamente tocou quase toda, cara, na cena, né? E teve o lançamento, que foi naquele cinema maravilhoso, né, que é o São Luís. Aquilo ali é uma obra de arte. E a gente foi convidado para o lançamento do filme. E tá o filme aí, né, velho, rolando o Brasil todo, e já passou na Globo, passou na TV Brasil, né? Essa cena que você descreveu faz parte do filme Recife Assombrado. Eu não lembro o ano. É antes da pandemia que ele foi lá. 2019, não sei. Isso. E você que não assistiu e quiser conferir essa cena que você acabou de descrever, procura o filme, tá bom? Pra assistir. Alci, traz mais histórias aí da De La Mancha. Por exemplo, eu vou lembrar, além desse show na Concha da Federal, a gente dividiu o palco também num show que a gente mesmo organizou, aqui no Mercado da Boa Vista, aqui no Recife. Acho que foi até a última vez que a gente se encontrou, que é uma amizade que não se vê tanto, mas que não tem a ver com distância, né? Teve o show do Festival de Inverno da Várzea, num bairro daqui também do Recife. Que mais que eu lembro? Eu acho que... E teve o show que você me apresentou o prato, que foi um show independente, aqui na Zona Oeste e tal, que era meio que embaixo do viaduto, assim, né? E o show rolando e tal. Conta as histórias aí, histórias interessantes desse período, que tu queira contar, história de todo tipo algo que tu não esqueça mais nunca nesse mundo de música independente. Cara, a gente foi tocar no Alto Santa Terezinha, um evento de bandas alternativas, e, cara, bicho, foi a pior experiência que eu já tive na minha vida, cara. Quando a gente chegou lá, era uma estrutura totalmente precária. Era um todo. Não me diga, nunca passei por isso. A bateria, cara, toda amarrada com corda. É pra se fuder, velho. Olhei assim, caramba. O cara pensa que vai pegar tétano na bateria, foda. Aí eu, caramba, bicho, só se salvava mesmo o equipamento que eu levei, né? Que era meus pratos, o meu pedal, que eu sempre levo, mas a estante de chimbal quebrada, enfim, eu olhei pra House, bicho, tem condições de trabalho aqui não, cara. Não, bicho, ele tá aqui, vai ter que cumprir, não vamos farrapar não. Beleza. Aí estava se apresentando uma banda, a gente se afastou um pouco, foi quando o House pegou o celular para falar com alguém. A gente ia sendo assaltado, cara. Chegou um cara correndo, chegou um cara assim, primeiro que os dois ladrões, e disse assim, guarda o celular. Aí a gente até se assustou, né? Aí o House guardou, disse, sai daqui, pô, vai pra ali. Aí a gente se saiu e foi pro lado do evento. Aí não viu mais o cara. Depois o cara apareceu do nada e disse, ei, pô, vocês iam sendo assaltados ali. Se eu não tivesse avisado, o celular já era. Aí já ficou mais tenso, né? Tranquilo, velho. Meu irmão, não tinha quase ninguém. Ó, bicho, que negócio horrível. Tava meio nublado, meio querendo chover, beleza, vamos tocar. Eu doido pra tocar, pra vir embora logo, né? Meu irmão, quando foi na segunda música, a pele do bumbo estourou, velho. Eita, carai.
fez um bombo, tá? Aí eu parei, a galera, que foi? Estourou aqui a pele. Aí o cara disse, meu irmão, não tem outra pele mais não. Aí eu tenho, não, então dá pra tocar. Como é que eu vou tocar aqui sem bumbo? Aí, meu amigo, parece que foi uma coisa mandada por Deus, bicho. Eu saí dali. O ambiente não tava legal, cara. Eu senti uma coisa muito pesada, umas pessoas muito estranhas. É foda assim, porque é o tipo de show que tu falou isso assim, eu já passei por isso, assim, você fazer o show querendo ir embora logo, velho. Não, Você, é né? horrível, é horrível. Oxi. Pô, diferente, né, cara? Você chegar numa estrutura massa, uma bateria legal, toda microfonada, um bom retorno. É outra coisa, cara. Você toca com prazer, cara, né? Mas numa situação dessa aí é complicado, e sem contar com a tensão que eu tava sentindo, né? Graças a Deus, bicho, a gente juntou as coisas e foi embora, entendeu? Assim, foi uma experiência muito, assim, muito mal, cara, que graças a Deus depois não rolou mais não. Também foi a única vez, porque a gente, antes Uhum. de aceitar, a gente sempre fazia uma investigaçãozinha para saber, né, direitinho como é que é essa questão de equipamento. E assim, Legal. o que eu tenho de falar lá de La Mancha foi bom demais, cara. A gente tocou em muito lugar massa, né? Teve essa questão do filme, que depois o próprio diretor, o Adriano Portela, ele produziu o nosso clipe, né? Ele mesmo fez a produção do clipe, que a gente gravou num lugar muito massa, que é essa música que passa no filme, o clipe, né? E também foi uma experiência muito boa. Foi legal, né? Mas como dizia Raul Seixas, né? Tem começo, meio e fim. Infelizmente chegou no fim, né? Tem amizade com todos, né? Assim, não ficou assim aquela coisa, aquele clima chato, a gente continua amigos, a cada um com o seu projeto, né, velho? E tá tudo de boa, tudo. Ótimas histórias que tá dividindo. E eu queria trazer também, assim, a gente acaba tendo acesso a coisas diversas, né? Experiências diversas, a depender do momento, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso também, assim, um dos pontos que eu sempre toco também é a questão da saúde do baterista e da baterista, né, assim. E se tu puder falar um pouco sobre o que significou pra tu o momento em que tu acabou se envolvendo com drogas e tal, como é que isso serve de aprendizado pra tu hoje, o que é que tu pode testemunhar? De crer, cara. Assim, eu já vai completar agora 12 anos limpo, né? 12 anos limpo. Rapaz, o meu primeiro contato com as drogas foi já com os meus 15, 16 anos, né? Então, começou com álcool, né? Com a maconha. E, assim, né? O cara adolescente, né, velho? A curtição, era massa e tal, e acampamentos. E, Uhum. com o passar do tempo, até então, isso não me prejudicava muito nos estudos, assim, o meu relacionamento com minha família não me prejudicava, mas já perto dos 17 eu já comecei a ter contato com a parte química, que foi quando eu fui morar em Brasília, porque eu fui pai muito cedo. Eu fui pai com 19 para 20 anos. Então, Uhum. a mãe do meu filho era de Brasília e eu fui morar lá. Ela engravidou, veio para cá, engravidou e eu fui para lá. E lá foi onde eu conheci a cocaína, né? Então, morei lá durante 3 anos e pouco e chegou a um ponto, cara, que eu fiquei. Todo dia eu cheirava, cara, todo dia eu cheirava, dependia daquilo mesmo. Se não tivesse, para mim, eu não fazia nada, eu não trabalhava. Foi quando o casamento acabou, eu vim embora para Recife, só que vim embora, mas o vício veio comigo, né? E eu comecei a Uhum. procurar por aqui e o uso continuou o mesmo e foi piorando cada vez mais. Foi quando eu resolvi parar. Então eu parei de boa, não precisei de ajuda médica nenhuma, passei um tempo e fiquei num uso mais assim, fim de ano, Natal, beleza. Foi quando eu vim conhecer o crack, cara. Esse foi acabar com tudo mesmo. Isso aqui em Recife, né, Alci? Isso já aqui, né? Já aqui em Recife. Então, a cocaína, deixei a cocaína para lá, que era um uso que eu estava assim de vez em quando. Comecei com crack. Usei durante 5 anos. Para resumir mais a história, porque a história é comprida, comecei com uma diversão e terminei praticamente no fundo do poço. E não trabalhava mais, não tocava mais, eu vivia só para aquilo,
sacando? Eu cheguei a pesar 58 quilos, velho. Você me Caramba, velho. conhece, sabe que eu peso 58 quilos. Uma caveira, cara. E Imagino. chegou a um certo momento que eu mesmo vi que eu estava doente. Então foi quando eu pedi ajuda médica. E minha irmã, o marido dela é da área de saúde, conseguiu uma triagem para mim no CAPS, né? Onde eu fiz uma triagem e fiquei internado durante praticamente de 10 perto assim para 11 meses, internamente. Só minha Uhum. família eu passei uns 3 meses sendo minha família. Esse período você nem tocou, né, assim? Esse tempo aí, né? Não digo os 5 anos completos do uso, mas desses 5 anos, 3 anos, contando com o tempo de internação, esqueci totalmente, velho, a bateria. Lá em Brasília tu também não tocou. Não, não toquei. Aí saí e, como falei, tô 11 anos limpo, cara. 11 anos limpo, praticamente nem beber, bebo mais, cara. Porque eu não gosto muito de bebida. E aí tudo de boa, velho, tudo tranquilo. E fica como assim, né, cara? Eu costumo dizer que eu tenho, até assim, hoje em dia eu ajudo até esposas de conhecidos meus que me vê como um exemplo, né? E vê alguém da família com esse problema, vem a mim para Com certeza. conselho, às vezes para conversar com a pessoa, eu vou lá na casa da pessoa, converso, já fiz isso muitas vezes. Se for te contar quantas, eu não vou nem conseguir dizer. Uhum. Tantas vezes que eu já fiz isso. Então, para mim, eu comento de boa, porque eu estou contando uma questão de uma vitória, né? Com certeza. E você influencia pessoas que, né, que pode estar passando pela mesma questão. O teu acesso não foi a partir da música, né? O teu acesso às drogas não foi por conta de Não, foi, banda, não, foi né? coisa de adolescente mesmo. Agora sim, na questão da música também, né, cara? Porque quando eu saí da internação, eu retornei a tocar. Isso, saí da internação com uns 2, 3 meses, eu estava tocando em barzinho. Que eu levava o carrom, né? Eu tocava com brasinha, com brasa blues, com house. E tu sabe, né, velho, assim, esse meio, né, velho, o cara ainda vê, né? E foi a minha prova de fogo, cara. Minha prova de Uhum. fogo. Porque eu via fazendo na minha frente e eu fui firme e forte, cara, e não recaí, tá entendendo? Eu costumava dizer até pra House, poxa, bicho, o Dito Cujo, quando não vem, manda o secretário, né? Porque do nada aparecia assim, do nada, né? Ofereciam. E eu, Uhum. firme e forte, foi a minha prova de fogo, foi isso, cara. Entendeu? Apesar de que isso não é uma regra comum, então eu conheço muitos músicos que não usam, que não. Mas tem o outro lado que o pessoal que usa, né, cara? Entendeu? Mas Uhum. também eu não recrimino, eu não chego para dar uma de paizão, ei, meu irmão, faça isso não, assim na hora lá, né? Ei, meu irmão, faça isso não, não sei o quê, eu já passei por isso. Não, eu simplesmente digo não, me afasto. Mas um dia eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa, assim, numa ocasião que ele não esteja bebendo, nem usando, eu posso até chegar junto e falar, mas na hora eu prefiro não, só dizer um não mesmo e me afastar, entendeu? E hoje em dia é outra coisa, cara. Mesmo a dependência de qualquer coisa não é legal. Eu tenho um amigo, pô, que o cara é viciado em chocolate, pô, tá ligado? E ele Uhum. teve que fazer um tratamento para perder a dependência de chocolate. Então, ou seja, tem certas coisas que a gente nem imagina que a pessoa pode ficar dependente e fica. E o próprio nome dependente já não é uma coisa muito boa, né? Você está dependendo de uma coisa, cara, e uma coisa ruim, né? O que faz a minha cabeça hoje em dia é a bateria, cara. A gente já tá, daqui a pouco a gente chega ao final, mas a importância da tua esposa também nesse processo todo, né? Até hoje contigo, Cris, Ah, foi né? uma guerreira, cara. Foi uma guerreira, ela aguentou muito. Pô. Ela chegou uma época que aqui em casa eu começava de 9 da manhã, aí 4, 3h30, 4 horas da manhã ela batia na porta. Isso, eu de 9 da manhã até 3h30, 4 horas da manhã, sem almoçar, sem tomar café, mal Uhum. bebia água, sabe?
e tudo associado junto com a bebida. Eu comprava cachaça, misturava tudo, cara. E teve uma vez que ela bateu na porta e disse: do jeito que tu tá, se olha no espelho. Um espelho bem grandão aqui em casa, que dá pra ver o corpo inteiro. E ela só falou isso, foi pro quarto. Aí eu fui pro espelho, olhei pra mim, meu amigo, não era eu não. Nesse momento, cara, que eu disse que eu senti que eu tava doente. Eu procurei ajuda. E é o que eu digo, minha esposa foi uma guerreira, né, cara? Porque tem muitas que pega como se diz, né, a trouxa do marido, toma e entrega pra mãe. Pega o beco, vai embora, deixa o cara pra lá. Ela não, ela ficou, aguentou, ela deu força, ela sempre do meu lado, cara. A gente completou agora 26 anos de casado. Uma vida, né? Com certeza. Você tem 2 filhos, Alci. O primeiro do primeiro casamento e o segundo é com ela, né? Não, eu tenho 3. Eu tenho esse de Brasília, né? Tá com 26, já vai fazer 27. E esse casamento com ela eu tenho 2. Tem o Juan, tem 14. Guitarra, baixo, bateria. Não, é, tá virado ele. E o de 19, né? Que também trabalha com a área musical, ele faz produções de beat, de trap, a galera do rap. Qual o nome dele? É Luiz Felipe. Luiz, sim. E o de Brasília? E o que tá em Brasília? De Brasília é Breno. E o outro é Juan. Pronto. E Felipe faz essa produção de beats, né? De trap e vende pra galera, pô. Aí, galera do rap de São Paulo, já vendeu pra galera de Minas, da Bahia. E agora há pouco, participei gravei a bateria para uma galera lá de São Paulo. Foram 5 músicas. E os caras queriam fazer um beat de rap, né? Mas uma coisa mais mecânica, porque esses beats ele é feito num programa de computador, né? É que fique mais orgânico, né? Fique mais orgânico, né? Ele queria mais orgânico, exato. Não queria uma coisa muito artificial. Aí meu filho, não, meu pai tem uma bateria eletrônica e tal. Aí manda as músicas aí eu peguei e fiz, os caras se amarraram. E assim, para mim foi super legal também, porque é uma experiência nova, né? E logo eu, cara, que eu tenho um preconceito com bateria eletrônica. E hoje em dia, pô, eu aconselho para qualquer baterista, cara. Para estudo, se você quiser tocar sem estar incomodando ninguém. Para fazer gravações é muito bom, entendeu? Uhum. Para ensaiar Verdade. a galerinha da banda na tua casa, tranquilo. Você tem o poder de aumentar o volume dela, baixar. A gente já trocou altas ideias, né? De bateria eletrônica, inclusive. Isso, exatamente. Deixa eu aproveitar, Alci. E uma coisa que todo mundo quer saber também, toda vez que eu trago convidado, eu gosto de saber. A gente falou de bateria eletrônica agora, eu queria saber de tu, da bateria acústica mesmo. Como é o teu set, como é que tu gosta de montar, o que tu gosta de usar de baqueta, de prato, como é que tu gosta de... A tua configuração do teu set. Bem, eu gosto de tocar com... eu uso 2 ataques, né? 2 pratos de ataque. Uso um Shine, um splashzinho daquele pequenininho, se não me engano é 10 polegadas. A tua marca registrada em cima de um ataque, né? Já sei. Já sei. O condução, né, cara? E configuração com 2 tons, o surdo, pronto. Chimbal, meu caixa eu tenho ele, inclusive eu mandei uma foto pra tu, você viu lá? Caixa ali tem 20 anos na minha mão, cara. Foi aquela primeira bateria que eu tive, que eu falei no começo aí da nossa conversa. Esse caixa você me prestou 2 vezes já. Teve um outro, além do primeiro evento, teve um outro aí em Jardim de São Paulo que eu toquei com a minha banda. Ele é da RMV, né? Isso, e você me prestou também um grave que chega junto, assim. Foi um show que eu fiz com a Grande Angular aí em Jardim de São Paulo. Eu lembro. É muito bom. Tá aqui o bichinho. Oxe, não vendo, não dou. É o meu xodó. Tem uma parada que tu gosta de usar. Não sei se tu usa ainda, mas eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi usar também. Aquela pandeirolinha perto do chimbal ali, que tu gosta de usar.
Eu uso também, eu curto. Eu gosto. Inclusive, eu usava uma até mais robusta, mas ela ficava muito pesada, sabe? Cansava muito o pé. E Uhum. aí eu tenho uma da Liverpool, que ela tem um aro bem fininho. Eu acho que é igual a tua, se eu não me engano. Eu acho que sim, eu comprei uma usada depois aqui, inclusive. Foi. Pronto, aí essa que eu peguei da Liverpool, ela não é tão robusta e é levezinha. Aí quando estou fazendo a condução e contando o tempo no chimbal, aí fica melhor, sabe? Isso. E ela é leve, a outra era muito pesada, bicho. Eu senti aquele peso na máquina do chimbal. E tu também curte o set, o set acústico, né, Nelson? Carrom, tu também curte, tu É, posta o bastante Carrom, coisas. cara, eu até, depois que eu adquiri a bateria eletrônica, deu uma doideira em mim, eu quinto as ideias, né? Eu estava tocando em barzinho, né? Na época. Aí eu tive uma ideia, inclusive eu toquei com a Dela Mancha, foi um evento chamado Íntimos. Enfim, aí eu peguei, tive uma ideia, cara, de fazer mesclar o carrom com peças da bateria eletrônica. Vou explicar melhor. No caso, o carrom, eu usaria como já o banco da bateria, era o meu caixa, e como você vai descendo, vai ficando grave, seria virado em caixa e nos tons. O pedal da bateria eletrônica, do bumbo, Uhum. certo? E levava o pedal da máquina de chimbal. E levava os pratos. Aí eu ficava com a máquina de chimbal eletrônica, da bateria eletrônica, o bumbo da bateria eletrônica, um ataque da bateria eletrônica, e eu fazia o caixa juntamente com nas viradas descendo para a parte central do carro, como a virada de tom e caixa, e ficou muito massa. Detalhe, cara, eu tocava com a mão, nem com baqueta eu tocava, no chimbal, com a mão, porque o spade da bateria eletrônica ele é emborrachado, né? Então, tranquilamente eu batia com a mão nele e saiu o som tranquilo. E virava no caixa, não usava baqueta. Cara, isso fez um sucesso tão grande lá no evento. Porque todo mundo olhava assim, aquela coisa bem pequenininha, e o som ficou tão bom que eu disse, pô, bicho, vou ficar usando agora para tocar em bar com esse set, velho. Aí foi que eu comecei a tocar nos bares e também fazia muito sucesso. Batizaram até lá no Mercado da Boa Vista de carro mágico. Era carro mágico. Ah, tá. Aí eu fiquei, aí veio a pandemia, né, tal, teve essa parada agora tremenda de tudo e tal. Agora eu tô para retornar, viu, cara, para tocar, voltar a tocar em barzinho de novo. É isso que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. É isso que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu não quero passar. Eu não quero deixar passar, ou se a gente já tá quase chegando ao fim. Como é o teu lado. Enfim, tu tem um apelido desde a adolescência que é Alcidici, né? Por causa da banda, né? Explica esse teu lado da eletrônica, velho. A gente falou de bateria eletrônica e o teu lado do teu ofício, como é que isso veio, entendeu? E como é que tu relacionou isso com esse apelido, né? Tá tudo junto. Explica, assim, tu já me explicou, mas explica tudo aí, essa coincidência, esse caminho, né? Repercuta. Experiência impressionante, né, cara? Porque isso é um apelido da minha adolescência. Porque eu sou, né? Muito fã da banda CDC. E na época, a gente era uma galera massa, e todo mundo usava camisas de banda e tal. E eu só tinha do ACDC. Todas as minhas camisas, a maioria do ACDC. Uma vez a gente tomando a birita, brincando, conversando, aí ACDC. Aí a galera, eita, poxa, caramba, velho, combina, né? ACDC, ACDC e tal. Aí, povo, aí virou meu apelido, cara. A galera só me chamava disso, de ACDC. E agora, hoje em dia, virou meu nome artístico, né? Porque meu nome é Alci Júnior. Mas agora eu uso como nome artístico, né? Alci DC, ou Alci DC, mas eu falo DC, tá? A galera meio que já se ligar nessa questão da banda e o meu nome. E virou o nome da minha empresa, cara. Eu sou técnico em eletroeletrônica, já há 27 anos. Então,
eu pesquisando sobre a questão do nome, muitas pessoas falavam que, até nessa época, eu falava muito que AC/DC era antes de Cristo, depois de Cristo, né? Isso eu lembro, é verdade. A galera falava muito isso, que era o nome da banda e tal. Aí eu peguei e fui dar uma pesquisada, cara. Aí eu terminei descobrindo que tinha relação com a minha profissão de hoje em dia, que é técnica em eletroeletrônica. E significa o quê? A AC é corrente alternada. E DC é corrente contínua. São unidades de medidas de corrente elétrica. Tanto de corrente como de tensão elétrica. Aí eu, caramba, bicho, que coincidência. É uma coisa que me botaram um apelido por meu nome. Pareceu um pouco com a banda. No futuro, eu trabalhar exatamente na área de elétrica. Né? E pesquisar lá sobre a questão do nome da banda, vi que tinha alguma relação exatamente com a minha profissão de hoje em dia, né? Eu trabalho. Então eu coloquei o nome da minha empresa, cara, que é Alci DC Eletrônica, né? Ou Alci DC Eletrônica. Não podia sair melhor. Não, o logotipo, não sei se tu já reparou, né? Tem o nome Alci, aí a CDC não tem um raio no meio? Aquele raio é a simbologia de tensão elétrica. Quando você chega nesses lugares, cuidado com alta tensão, tem um raio, né? Isso é. Pronto, aí no meu logotipo da empresa, eu coloquei lá, Alci, aí o raio, aí vem o DC Eletrônica. Aí, pô, a galera pirou, velho. Massa. Pô, ficou muito legal e tal. E graças a Deus deu sorte, porque já tô trabalhando pra mim mesmo. Vai fazer 10 anos agora, cara. Eu trabalho pra mim mesmo. Não tive mais patrão, não. Muito bem. Aquela música de Zé Cabaleiro, né? Que ele demitiu o patrão dele já no primeiro emprego, né? O patrão sou eu mesmo. Alci, velho, um prazer enorme te receber aqui no Repercuta. A gente vai para aquela parte das indicações. Eu quero que tu deixe as tuas indicações também, tá? Mas antes da gente ir embora, te agradecendo mais uma vez. Para mim é muito marcante tá gravando esse episódio contigo. Ele vai ficar aí para sempre, sabe? Ele fica aí para posteridade, para eternidade aí. Ele vai estar sempre disponível. E o teste do tempo vai passar e ele vai ficar. Te perguntar quais são os teus planos futuros. A gente tá saindo dessa pandemia, tá começando a aliviar. Tu já falou dos bares, voltar a tocar. Eu sei que tu também tem proposta de banda autoral já, que tu deve estar participando. Quais são os planos futuros do Alci DC, do Alci Júnior para daqui para frente? Sei que você tá passando por um momento também que tá recuperando a saúde, né? Por conta, né, por questões pessoais. Fica à vontade. Cara, eu tô, como eu te falei antes, né, a questão dos barzinhos, eu estava um pouco com medo na época, porque minha mãe passou boa parte da pandemia aqui comigo, né, porque o prédio dela no começo, só mora mais idosos, teve um surto muito grande e morreram muitos idosos lá, sabe? Então, eu, para preservar ela, eu também fiquei muito tempo em casa. Então, como agora ela já voltou para casa, as coisas estão se normalizando, alguns parceiros que eu tocava em bares estão já querendo voltar também. Então, voltar a tocar nos barzinhos, né? E recebi uma proposta de uma banda chamada Tal Rock Band. E tem até uma história engraçada, mas resumindo, eu sou muito fã da banda, cara, muito fã da banda. E no começo da banda, quando eu recebi o convite para fazer parte da bateria, eu já estava com a De La Mancha. Então eu resolvi não assumir 2 projetos. E indiquei um grande amigo meu, que é Jason,
pra Jason tocar, e tocou por vários anos com ele. Quando foi agora, Jason saiu, por motivos pessoais. E eles me convidaram, cara. Então, já estou mandando as músicas, eu já estou fazendo um laboratório aqui das músicas, e a galera está com a intenção de fazer uma gravação aí, né? A Fundap se interessou, a galera conseguiu uma ajuda financeira aí, né, para fazer essa gravação, tem um produtor com a galera e tal. Aí pronto, cara, eu vou estar voltando aí nos bares e com essa banda autoral. E na verdade já comecei, né, cara? Eu tô com a música as músicas eles mandaram para mim, eu tô fazendo laboratório aqui, deixando, padronizando tudo e tal, e é isso aí, cara. Voltar e meter bronca, velho. Massa, Alci. Vamos para as indicações para terminar esse episódio? Alci de Si, uma música importante para tu. Ira, Dias de Luta. Agora um álbum importante para tu, um CD importante. O Pulse do Pink Floyd. Massa. Um livro e um filme. Deixa a indicação aí pra galera. Vou começar pelo filme, né? Recife Assombrado, né? Né? Besta todo. É besta todo ele. E o livro do Quixote, cara. Uma série ou um programa de TV que tu curta. Eu gosto muito de documentários, cara. Documentários, assim, sobre histórias, né? Segunda Guerra Mundial, enfim. Gosto um pouco de ufologia também, pesquiso bastante. É uma área que eu curto. Alci, o primeiro show que tu viu na vida, que tu foi assistir, tu lembra? Rapaz, eu lembro, cara. Diga o ano, diga tudo. Me diga tudo. Repito novamente, para dizer o ano também é difícil, faz muito tempo. Eu não decoro, não. Mas eu tive o privilégio, cara, de ver no Geraldão. Eu vi no Geraldão um dos últimos shows de Raul Seixas. Porra. Foi, cara. Eu vi Feito no More, velho. Tu visse esse show, foi, velho? Caralho. Se eu não me engano, foi em 94. Eu não lembro, não. Foi na mesma época que teve o Rock in Rio que eles tocaram. Uhum. Vi Feito no More, Engenheiro da Havaí. Agora, o meu primeiro show, de menor, que eu vi, cara, que já foi na década de 80, foi o Traje a Rigor, no pavilhão do Centro de Convenções, cara. E detalhe, o Traje a Rigor estava no auge dos anos 80 ainda, né? Entendeu? Foi até engraçado eu ter entrado, porque eu só fui com adulto e era proibido entrar, né? Então, tinha um desses adultos que, sabe que no Brasil tudo se arranja um jeito, né? E o cara era da polícia e tal, e não sei como o cara conseguiu me colocar lá pra dentro. E foi o primeiro show mesmo que eu lembro, assim, massa que eu vi, foi o Traje a Rigor. Isso foi em 87, mais ou menos 87, 86, 87, por aí nessa faixa. Massa. Agora, Alci, o primeiro show que tu tocou na vida. O primeiro show foi com a Estaca Zero, e foi um desses eventos independentes que rola aqui no bairro, que tu chegou a tocar até em um deles. Esses eventos sempre rolam por aqui, e a gente tocou num similar, que o nome do evento era Jardim Sonoro. Por sinal, até teve várias edições. Já perto do final, cresceu tanto que ficaram 2 palcos e tal, uma estrutura bem massa. Primeiro CD, pode ser LP, DVD, vinil, que tu comprou na vida, ou então o primeiro que tu tem escutado aí na vida. Tu já falou no começo, mas eu queria saber o primeiro que tu comprou. Cara, eu comprei, o meu primeiro disco foi do Iron Maiden. Foi o primeiro de, eu acho que quase mais de 100 que eu cheguei a comprar. No começo aí da história, né, que o cara fez uma lavagem cerebral em mim, né? Eu pirei, cara. Na época era mesada, né? Era de menor. Poxa, eu recebia a mesada, cara. Eu morava em Setúbal. Eu ia andando pro shopping Recife, cara, andada massa. Só para comprar o vinil e voltar para casa naquela ansiedade de já escutar. Na época era na época da Aquidisco. Tu lembra da Aquidisco? Sim, lembro.
A loja tradicional aqui, O meu disco extinta. foi do Iron Maiden, cara. Agora, Alci, diz aí pra gente 5 bateristas referências pra você. Primeiramente, Vera Figueiredo, né, cara? Que foi a minha mentora, vamos dizer assim. Inclusive, até hoje eu acompanho muito ela. Ela tem um canal no YouTube e tal. Mike Portnoy, é um monstro, né, cara? Neil Peart, né, do Rush, que morreu agora há pouco. Não posso deixar de falar de João Borra, né, cara? Do Led Zeppelin. E o batera do Iron Maiden, cara, que também é uma forte inspiração para mim. Isso, cara. Nico Privilégio, McBrain. McBride, né? Eu Isso, tive o isso. privilégio de ver os dois shows aqui de Recife, né? Teve do Iron Maiden. Inclusive, o primeiro, eu quase que eu apanhava da mulher, porque eu tirei o dinheiro, para comprar o ingresso, eu tirei o dinheiro da feira, pô. Caralho, velho. A mulher quase que dava em mim. Pô, mas eu, poxa, eu ia deixar de ir. Foi logo o primeiro, eu pensava que só ia ter aquele e não ia ter mais. Eu digo, vou perder essa oportunidade, não. O segundo tirou da feira também? O segundo tirou da feira também, não. Não, aí o segundo, graças a Deus, deu pra. Um amigo meu tirou pra mim no cartão, foi isso. Alci, escolhe aí um momento de felicidade, um momento de realização e um de arrependimento, um que tu faria diferente. Pode ser na música ou fora dele. Bem, de felicidade, de ter tido um pai e uma mãe, cara. Quer dizer, minha mãe é viva, né? Mas meu pai já faleceu. E por ele ter me influenciado na questão da música, né? Porque eu acho que a gente se espelha nos pais da gente, né, cara? Então, naquela época, mesmo eu pequenininho, eu ficava olhando ele tocando violão. Toda vez que eu chutava o violão, eu ia para perto, ficava caladinho lá olhando, né? Mas na verdade é um momento de aprendizado. Momento, cara, foi o envolvimento com as drogas, né, cara? Entendi. Me prejudicou muito, cara. Me prejudicou estudo, né, cara? Assim, minha mãe descobria as coisas e me arrependo bastante, cara. Se pudesse fazer diferente, isso eu passo hoje em dia para meus filhos, sabe? Boa, boa. Completar 14, 15 anos, eu chego junto com o verbo, cara. Eu falo mesmo porque você vê, os dois de maiores não se envolveram com isso. E nem bebem, Uhum. nem bebida alcoólica bebem. E agora esse está com 14, a demora ele fazer 15. Fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros dois. Olha, seu pai Boa. fez isso, aconteceu isso, hoje em dia eu não tenho isso por causa disso. E para falar, abrir os olhos, dar eu como exemplo, para que ele não faça a besteira que eu fiz. No começo até me criticaram, sabe, o pessoal da família. Não, isso não é coisa que você deve falar e tal. Sim, cara, mas é o que eu estou falando. Ver o resultado dos dois que estão de maior, que são de maior, quer dizer, sou envolvido com tem vício de nada, cara, nem cigarro, nem saca. Então é uma coisa que para mim eu já coloquei na minha cabeça. Então esse de 14 anos, a demora ele fazer 15, aí eu já vou ter essa conversa também com ele. Boa. O que pra tu é essencial na bateria? No baterista, assim, o que é que tu observa quando tu vê alguém tocando? O que é que te chama atenção, assim, logo de cara? Cara, eu, eu dou muito valor, bicho, assim. Eu sou um cara que eu gosto da simplicidade, sabe? Tanto na questão da bateria, ou musicalmente falando, em vários instrumentos. A simplicidade. E na bateria, cara, é o básico da bateria, que é o rudimento, né? É caixa, bumbo, o cara que tem ritmo, pegada. Porque, assim, eu falo simplicidade, cara, não que eu não acho legal. Caras que faz coisas que eu acho que é exagero, tá entendendo? Numa música tal. Eu já vi muitas Uhum. bandas assim, cara. Que a música pede uma coisa simples, mas eu não sei o que, é que o cara tem na cabeça. Ele faz tanta firula, acho que essa é a palavra certa, que chega e quebra aquela energia da música, tá entendendo? Você tira, por exemplo, Legião Urbana, você vê uma linha de bateria simples, não é verdade? Isso é verdade. É muito massa, cara. É uma coisa que você bate aquela energia, né? Então eu vou muito assim pela simplicidade, sabe?
É muita informação, pronto, é isso que eu estou dizendo. Às vezes tem muita informação para você assimilar. Mas para mim, o cara ter swing, ter levar um tempo legal, ser um cara que, um metrônomozinho na cabeça, né? E ter uma certa simplicidade, para mim, eu acho muito massa. Cara. Massa, Alci. Mais uma vez, meu amigo, te agradecer, de verdade, Alci. Eu quero que tu deixe um último recado aí, deixar esse último espaço e que tu fale qual a dica, qual o conselho que se você puder dar para quem tá começando a tocar bateria agora. Mais uma vez te agradecendo pela presença aqui no Repercuta, meu velho. Conta comigo para tudo, você já sabe. E tamo junto, fica esse espaço aí final, tá bom? Beleza, cara. Pô, o prazer é todo meu, cara. Você nem imagina o prazer. Na verdade, isso aqui é apenas uma conversa entre amigos, né? Isso, nem fiz roteiro nem nada, velho. Eu tenho umas coisas que eu penso aqui, mas eu vou conversar com o cara, enfim. A relação é das antigas. Uma amizade. E eu fico muito contente, cara. E assim, bicho, o que eu aconselho para quem está começando agora primeiramente, cara, a prática, né? A prática é ter o instrumento, né, para poder praticar e ter humildade em escutar quem já sabe, né? E para que isso possa cada vez mais ele vai evoluindo, né? Porque eu fui muito assim, cara. Eu conheci muitos bateristas na época, quando eu estava começando, e os caras me davam muitas dicas, velho. Era cara que estava no estúdio, era cara que estava em show, alguma coisa, cara, tal, não sei o quê. Então isso é muito importante, velho. Isso eu não levo também até para o meu lado profissional. Eu levei muito para o meu lado profissional. Então eu acho que, primeiramente, a prática, né? E o estudo, velho. E o contato com o instrumento todo dia, velho. Pelo menos 1 hora por dia. Você desenvolve legal. Meu avô e minha avó eram portugueses. Aí meu pai nasceu no Brasil, mas meus avós eram portugueses. Eu tenho o nome do meu pai, né? Eu sou Júnior. O nome do meu pai, o sobrenome, no caso da minha família, por parte de pai, é totalmente português. Os dois sobrenomes, que são Pereira, né, e Pinto. Entendeu? É bem comum isso lá, esse sobrenome lá em Portugal. Meu avô, muitos anos morando meu avô e minha avó, né, aqui no Brasil, mas ainda tinha um sotaque. Né? Na verdade, eu venho de uma linhagem de músicos, né? Porque meu pai dizia que, no caso, o pai dele, meu avô, o pai dele, no caso, meu bisavô, já era músico, tocava violão e tal. Aí o meu avô também tocava violão. Aí eu tenho tios, tudo por parte de pai, né? Tios e meu pai, né? Não, oxe, relaxa, meu irmão. Faz em casa, meu irmão. Então tá valendo. Beleza, irmão. Acabei de riscar do meu caderninho. Eu tenho uma lista e tô riscando agora. Alci, consegui. Botasse um X em mim, né? Mais uma vítima que eu consegui. Nada, sua amizade já vale. Já vale. Obrigado. E é isso que é mais importa, velho. Eu falo até mais, é irmandade, né? Isso. Somos irmãos, cara. Todos nós somos irmãos. É por isso que hoje em dia eu quase não chamo amigo, eu chamo irmão. Beleza? A mim é uma honra. Um abraço, viu, velho? Boa noite. Fica na paz de Deus aí. Você também, amém. Tá bom, tchau.